mas essa energia estava dispersa em muitas direções, sem uma estrutura sistemática para canalizar lá. Esse é o mecanismo oculto que mantém a maioria das pessoas desorganizadas. Elas não são preguiçosas, não são indisciplinadas, elas têm a energia dispersa. E nenhuma quantidade de motivação resolve o problema da energia dispersa, somente uma estrutura sistemática consegue. Quando Sofia implementou os 7 hábitos ao longo de um período de 90 dias, seu negócio se transformou. Não porque ela trabalhou mais horas, na verdade, ela trabalhou menos horas no negócio, mas essas horas se tornaram focadas, direcionadas, sistemáticas. Em 6 meses, ela tinha clareza sobre seu modelo de negócios, controle financeiro organizado, produção de conteúdo consistente e uma estratégia de crescimento definida. Em 18 meses, ela deixou seu emprego em tempo integral, não por sorte por meio de ordem sistemática. Agora, quero deixar algo bem claro. Esses hábitos não são mágicos. Eles não vão transformar sua vida da noite para o dia. Qualquer pessoa que prometa transformação instantânea está vendendo ilusão, mas elas criarão efeitos compostos, pequenas melhorias diárias que parecem insignificantes no momento, mas se tornam exponenciais ao longo dos meses. Eis o que diferencia esses 7 hábitos de todos os outros sistemas de organização que você já experimentou. A maioria dos sistemas se concentra na organização externa, organizar sua mesa, seus arquivos, sua agenda. Estes 7 hábitos, por outro lado, priorizam a organização interna, organizar sua mente, seu processo de tomada de decisões e sua alocação de energia. Porque quando o seu mundo interior está organizado, o seu mundo exterior se organiza naturalmente. Pense em alguém que você conhece cuja vida parece organizada sem esforço. Não aquela pessoa rígida e controladora, mas sim aquela que parece lidar com a complexidade com facilidade. O que você está vendo não é uma capacidade sobre-humana. Você está vendo alguém cujos sistemas internos criam ordem externa. Essa pessoa não está gerenciando o caos, ela está impedindo que o caos se forme em primeiro lugar. Essa é a principal ideia de Hill sobre organização. Pessoas bem-sucedidas não combatem a desordem. Elas constroem sistemas que dificultam a criação da desordem. Elas tornam o comportamento organizado mais fácil do que o comportamento desorganizado. E esses sistemas começam com 7 hábitos fundamentais que reestruturam a forma como você processa informações, toma decisões e aloca energia. Agora vou apresentar os 7 hábitos. Preste atenção, pois a sequência é importante. Não tente implementar os 7 simultaneamente. Comece com o hábito 1, domínio por 30 dias. Só então passe para o hábito 2. Isso é crucial. Todas as noites, antes de dormir, você dedicará exatamente 15 minutos para encerrar o dia. Não se trata de planejar o amanhã. Não se trata de revisar suas metas. Trata-se de encerrar o dia de hoje. Isso significa 3 ações específicas. Primeiro, identifique tudo o que você começou hoje e que ainda não terminou, anote. Não para se estressar com isso, mas para remover essas tarefas da sua memória mental. Seu cérebro não consegue descansar quando mantém tarefas incompletas na memória ativa. Isso é chamado de efeito Zeigarnik. Ao anotá-las, você está dizendo ao seu cérebro que é seguro deixar, lazer, porque a informação está armazenada externamente. Em segundo lugar, identifique uma coisa que você realizou hoje e que fez sua vida progredir, apenas uma coisa. Isso treina seu cérebro a reconhecer o progresso em vez de apenas enxergar o que ainda precisa ser feito. A maioria das pessoas vai dormir pensando no que não terminou. Você vai treinar seu cérebro para reconhecer o que você concluiu. Em terceiro lugar, organize fisicamente o seu ambiente imediato, não a casa inteira. Apenas o espaço que você encontrará primeiro amanhã de manhã. Libere a bancada da cozinha, separe suas roupas, prepare seu espaço de trabalho. Isso leva no máximo 7 minutos. Mas significa que você acorda em meio à ordem e não ao caos. Esse hábito parece simples, quase trivial. É por isso que a maioria das pessoas o ignora, mas ele é fundamental. Ao encerrar cada dia de forma sistemática, você cria uma barreira psicológica entre o hoje e o amanhã. Você está evitando o acúmulo de pensamentos confusos. Faça isso por 30 dias antes de passar para o segundo hábito. Por que 30 dias? Porque esse é o tempo mínimo necessário para que um comportamento comece a formar uma via neural, não para se tornar automático, mas para se tornar familiar.
para se tornar mais fácil do que era no primeiro dia. Após 30 dias de recolhimento noturno, você adiciona a âncora matinal. Trata-se de uma única ação que você realiza todas as manhãs antes de checar o celular, antes de olhar o e-mail, antes de interagir com o mundo exterior, uma ação que coloca você no centro das suas próprias prioridades, em vez das prioridades de todos os outros. Para algumas pessoas, isso significa 5 minutos de silêncio. Para outras, é escrever 3 frases em um diário. Para outras ainda, é um exercício físico específico. O conteúdo importa menos do que a consistência. O importante é que você estabeleça uma âncora matinal que diga: eu controlo o início deste dia, as exigências externas não controlam o início deste dia. Lembre-se, organização sistemática significa que o comportamento organizado se torna automático. O encerramento do dia e a âncora da manhã criam uma estrutura que define o início e o fim do seu dia. Cria um ritmo, e o ritmo é o que permite que os hábitos funcionem sem esforço de vontade. No início de cada semana, você identifica 3 prioridades, não 10, não 20. 3 são resultados que, se alcançados nesta semana, tornarão a semana um sucesso, independentemente do que mais aconteça. Todo o resto é secundário. Esse hábito evita a dispersão de energia. Quando você tem 3 prioridades claras, você tem um filtro para a tomada de decisões. Quando alguém pede seu tempo, você se pergunta: isso atende a alguma das minhas 3 prioridades? Se sim, considere a proposta. Se não, recuse ou delegue. Esse simples hábito elimina 80% do ruído que causa desorganização na vida da maioria das pessoas. Quando uma informação entra em seu mundo, você a processa imediatamente ou agenda um horário para processar. Lá, você nunca deixa informações paradas. Um e-mail chega, você responde, apaga ou agenda um horário para responder. Um documento chega à sua mesa. Você o arquiva, toma alguma providência ou agenda uma ação. Alguém lhe faz uma pergunta. Você responde, adia a resposta com um horário específico ou indica a resposta. Isso evita o acúmulo. A maior parte da desorganização não é causada por problemas complexos. É causada pelo acúmulo de pequenos itens não resolvidos. A louça na pia, os e-mails não lidos, as mensagens de texto que você pretendia responder. Esse hábito elimina o acúmulo na origem. Uma vez por dia, faça uma limpeza física de 5 minutos no seu ambiente principal. Cozinha, espaço de trabalho, quarto, qualquer lugar onde você passe a maior parte do tempo. 5 minutos. Programe um cronômetro. Você não está fazendo uma limpeza profunda, está apenas restabelecendo a ordem original. Isso impede que o caos ambiental volte a se instalar. A cada 7 dias, você dedica 30 minutos para revisar a semana. O que funcionou, o que não funcionou, o que precisa ser ajustado. Isso não é autocrítica, é calibração do sistema. Você está tratando sua vida como um engenheiro, trata uma máquina fazendo pequenos ajustes constantes para manter o desempenho ideal. Este é o hábito que torna todos os outros sustentáveis. Você define o suficiente em todas as áreas da sua vida. Trabalho suficiente para hoje, obrigações sociais suficientes, consumo suficiente, esforço suficiente. Sem definir o suficiente, você organizará sua vida apenas para encher-la de mais caos. Esse hábito cria limites que protegem sua ordem sistemática da expansão infinita. Hill chamou isso de paradoxo da prosperidade. O sucesso sem limites cria sua própria forma de caos. Pessoas organizadas e bem-sucedidas não são aquelas que fazem mais, são aquelas que fazem o suficiente das coisas certas e param por aí. Vamos voltar ao ponto de partida. Você acordando às 6h47 para receber 17 notificações e o caos de ontem invadindo o dia de hoje. Essa versão da sua vida não precisa ser permanente. Não é o seu estado natural, é apenas o estado atual do seu organismo. Em 90 dias, você pode construir um sistema completamente diferente, não por meio de motivação, não por meio de força de vontade, através da implementação sistemática de 7 hábitos que criam ordem automaticamente. Imagine acordar num espaço organizado com a mente clara, num dia que você controla em vez de um dia que controla você. Isso não é fantasia. Isso está disponível para você agora mesmo. Hoje, não algum dia, não depois do período de maior movimento,
Não quando as coisas se acalmarem. As coisas nunca se acalmam sozinhas, você as acalma construindo sistemas que criam calma. Napoleon Hill passou 20 anos descobrindo o que você pode implementar em 90 dias. Hábitos de organização definidos que funcionam automaticamente, sistemas que tornam o comportamento organizado mais fácil do que o comportamento desorganizado. Esta é a sua oportunidade de parar de gerenciar o caos e começar a preveni-lo. Daqui a 3 meses, você estará vivendo com o mesmo zumbido de fundo do caos ou estará vivendo em ordem sistemática. A única variável é se você começará a implementar o primeiro hábito hoje à noite. Não amanhã, hoje à noite, antes de dormir, faça-se 15 minutos para encerrar o dia. Hill escreveu algo em 1937 que permanece verdadeiro até hoje. A pessoa que vagueia pela vida sem um objetivo, propósito ou plano definidos é a mesma pessoa que se pergunta por que o sucesso permanece perpetuamente fora de seu alcance. Organização não tem a ver com limpeza, não tem a ver com estética, tem a ver com projetar uma estrutura de vida que permita que suas capacidades se multipliquem em vez de se dispersarem. Você tem capacidade, você tem energia, você tem ambição. O que lhe faltava era uma estrutura sistemática para canalizar essas capacidades e gerar um progresso contínuo. Esses 7 hábitos são essa estrutura, não são complexos, não são difíceis, mas são sistemáticos. E o sistemático sempre vence o esporádico. Então, hoje à noite, antes de dormir, reserve 15 minutos, encerre o seu dia. Anote as tarefas inacabadas. Identifique uma conquista. Reorganize o seu ambiente imediato. É aí que começa a ordem sistemática, não com grandes gestos, mas com pequenas ações definidas e repetidas que se tornam automáticas. Sua vida organizada está à sua espera, não em algum lugar no futuro. Aqui mesmo, agora mesmo, por trás de 7 hábitos simples, implementados sistematicamente ao longo de 90 dias. A única questão é se você começará hoje à noite. Você acorda às 6h47 da manhã, não porque você planejou acordar às 6h47, mas como seu alarme está programado para esse horário há 3 meses e você nunca se deu ao trabalho de mudá-lo, você pega o celular, 17 notificações. 3 mensagens não lidas de ontem que você esqueceu de responder. Um lembrete no calendário para algo que você nem tem certeza se ainda importa. Você se levanta e a primeira coisa que vê são as roupas de ontem na cadeira. A cadeira que deveria servir de depósito temporário, mas que se tornou um antro permanente de desordem. Você passa pela cozinha, onde a louça de 2 dias atrás ainda está na pia. Você diz a si mesmo que vai dar um jeito nisso hoje à noite, assim como disse a si mesmo ontem e anteontem. Sua vida não está desmoronando. Não é esse o problema. Você está funcionando. Você vai trabalhar. Você paga suas contas. Você mantém seus relacionamentos. Mas existe esse zumbido constante de caos ao fundo que nunca para essa sensação perpétua de que você está um passo atrás de onde deveria estar. De que você está gerenciando crise após crise em vez de realmente viver com propósito. A verdade é que sua vida não é organizada. E não me refiro à organização superficial de pastas com cores diferentes e áreas de trabalho impecáveis. Refiro-me a uma organização sistemática desde os seus fundamentos. O tipo de organização que determina se você controla os seus dias ou se os seus dias controlam você. Eis o que a maioria das pessoas não percebe. A cada dia que você vive sem uma abordagem sistemática para a organização, você não está apenas ficando parado. Na verdade, você está retrocedendo, porque a vida não para. As responsabilidades se acumulam, os compromissos se multiplicam, a desordem gera mais desordem. E enquanto você diz a si mesmo que vai se organizar na semana que vem, no mês que vem, depois que esse período agitado terminar, a distância entre onde você está e onde precisa estar só aumenta. Em 1937, Napoleon Hill publicou algo que mudaria para sempre a forma como entendemos o sucesso pessoal. Mas não eram os princípios de que todos falam. Foi uma observação específica sobre a diferença entre pessoas que pareciam administrar vidas complexas sem esforço e aquelas que lutavam constantemente com a organização básica. Ele descobriu que as pessoas bem-sucedidas não tinham mais tempo, mais recursos ou mesmo mais disciplina. Elas tinham algo completamente diferente. Algo simples, algo que você pode implementar a partir de hoje.
A questão não é se você quer uma vida organizada, todo mundo quer. A questão é se você está disposto a entender por que sua abordagem atual não está funcionando e o que realmente precisa mudar. Porque eis a realidade que ninguém quer ouvir. Você já tentou organizar sua vida antes, comprou agendas, fez listas, prometeu a si mesmo que desta vez seria diferente, e em 2 semanas, talvez 3, você já estava de volta aos mesmos padrões de caos. Não se trata de força de vontade, não se trata de trabalhar mais. Trata-se de compreender 7 hábitos específicos que criam ordem sistemática em todas as dimensões da sua vida. E se você ficar comigo pelos próximos 20 minutos, vou mostrar exatamente o que são e como implementá-las. Vamos começar pelo motivo pelo qual a organização falha para a maioria das pessoas. E preciso que você entenda isso profundamente, porque sem essa base, os 7 hábitos não farão sentido. Quando você tenta organizar sua vida, o que você está realmente tentando fazer é sobrepor-se a anos de padrões comportamentais acumulados. Você está tentando impor ordem a um sistema que evoluiu organicamente em direção ao caos. Eis o mecanismo que torna isso tão difícil. Seu cérebro opera com base em vias neurais construídas pela repetição. Cada vez que você deixa a louça na pia, cada vez que adia a resposta àquela mensagem, cada vez que diz a si mesmo que lidará com isso mais tarde, você está fortalecendo uma via neural específica, a via da desordem. É por isso que a motivação não funciona. É por isso que comprar uma agenda nova não funciona. É por isso que prometer a si mesmo que vai mudar não funciona. Você está tentando usar a força de vontade consciente para sobrepor-se à programação subconsciente. E a força de vontade consciente sempre perde com o tempo. Sempre. Sabe por quê? Porque a força de vontade é um recurso finito, ela se esgota ao longo do dia. Mas sua programação subconsciente nunca se esgota. Ela está sempre funcionando em segundo plano, puxando você de volta para padrões familiares. Napoleon Hill passou 20 anos estudando 500 das pessoas mais bem-sucedidas de sua época: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller. E o que ele descobriu foi o seguinte: pessoas bem-sucedidas não lutavam contra sua programação subconsciente. Elas não dependiam da força de vontade. Em vez disso, construíam o que Hill chamava de hábitos definidos de organização que funcionavam automaticamente. Criavam sistemas que não exigiam esforço consciente para serem mantidos, porque os próprios sistemas se tornavam o caminho de menor resistência. Pense na água fluindo ladeira abaixo. A água não precisa de motivação para fluir ladeira abaixo. Ela não precisa de força de vontade. Ela simplesmente segue o caminho de menor resistência. Pessoas bem-sucedidas organizam suas vidas de forma que o comportamento organizado se torne o caminho de menor resistência e o comportamento desorganizado, na verdade, exige mais esforço do que o comportamento organizado. Essa é a mudança fundamental que transforma tudo. Você não está tentando se forçar a ser organizado. Você está construindo uma estrutura de vida onde a organização acontece naturalmente, porque é assim que o sistema foi projetado. Mas é aqui que a maioria das pessoas comete seu maior erro. Eles tentam organizar tudo de uma vez. Acordam numa segunda-feira de manhã e decidem que hoje é o dia em que toda a sua vida será reestruturada. Eles vão preparar as refeições com antecedência, criar uma rotina matinal perfeita, organizar seu espaço de trabalho, implementar um sistema de arquivamento, começar a escrever um diário, se exercitar diariamente e dominar a gestão do tempo. Tudo simultaneamente. E o que acontece? Na quarta-feira, eles já abandonaram 4 dessas mudanças. Na sexta-feira, voltam aos seus padrões originais. Na segunda-feira seguinte, sentem-se fracassados. Não porque lhes faltasse disciplina, mas porque, fundamentalmente, não compreendiam como funciona a formação de hábitos. Hill descobriu algo crucial sobre isso. Existe uma sequência específica na formação de hábitos que cria o que ele chamou de impulso da ordem. Quando você implementa hábitos na sequência correta, cada hábito facilita a adoção do próximo. Eles se complementam, criam um efeito cumulativo. Mas quando você tenta implementá-los todos simultaneamente, eles competem entre si pelos seus recursos mentais limitados, e todos falham juntos. Os 7 hábitos que vou compartilhar com vocês não são aleatórios. Não são apenas uma coleção de boas ideias. São um sistema sequencial.
Cada hábito prepara sua mente e seu ambiente para o próximo hábito. Juntos, eles criam o que Hill chamou de ordem sistemática, uma estrutura de vida que se mantém por si só. Então, deixe-me perguntar uma coisa. Se você pudesse passar os próximos 90 dias criando 7 hábitos específicos que organizariam permanentemente todas as dimensões da sua vida, você faria isso? Você se comprometeria com uma abordagem sistemática em vez de mais uma rodada de promessas motivacionais que desaparecem depois de 2 semanas? Porque é exatamente isso que oferecemos. Não é uma solução rápida, não é um truque milagroso. É uma reestruturação sistemática de como sua vida funciona em seu nível fundamental. Deixe-me mostrar como isso funciona na prática, porque teoria sem aplicação é inútil. Napoleon Hill identificou que todos os indivíduos bem-sucedidos compartilhavam uma característica comum: possuíam hábitos de organização bem definidos que funcionavam automaticamente, sem esforço consciente. Isso não era coincidência, era um planejamento sistemático. E quando ele analisou esses hábitos, descobriu 7 que apareciam consistentemente em diferentes setores, personalidades e circunstâncias de vida. 7 hábitos que criavam ordem independentemente do caos externo. Considere o caso de um executivo de 34 anos que chamarei de Marcos. Não é seu nome verdadeiro, mas uma situação real. Marcos gerenciava uma equipe de 43 pessoas. Sua agenda estava lotada de reuniões consecutivas. Ele tinha 3 projetos em andamento com prazos sobrepostos, uma família com 2 crianças pequenas. E como muitos profissionais ambiciosos, ele estava se afogando. Não fracassando, mas se afogando. Trabalhava 60 horas por semana e ainda se sentia perpetuamente atrasado. Marcos tentou as soluções de sempre, baixou aplicativos de produtividade, participou de um workshop de gestão de tempo, começou a acordar às 5 da manhã para se adiantar no dia. Nada funcionou, porque ele estava adicionando complexidade a um sistema já complexo. Ele estava tentando organizar o caos com mais caos. Então ele implementou o primeiro hábito, apenas o primeiro. Durante 30 dias, ele se concentrou exclusivamente em um único hábito. E nesses 30 dias, algo mudou. Não porque um único hábito resolvesse tudo, mas porque ele criava a base para o próximo. 90 dias após implementar os 7 hábitos sequencialmente, a vida de Marcos estava completamente diferente. Mesmo emprego, mesmas responsabilidades, mesmos compromissos familiares. Mas a estrutura fundamental havia mudado. Ele não estava trabalhando menos horas, mas estava produzindo 30% a mais nessas horas. Ele não estava dormindo mais, mas relatou se sentir mais descansado. Ele não estava evitando compromissos, mas parou de se sentir sobrecarregado por eles. O que mudou? O sistema. Os hábitos se tornaram automáticos. A organização se tornou o estado padrão, não o estado desejado. Era isso que Hill queria dizer com ordem sistemática. Quando você constrói os hábitos certos na sequência certa, você não está gerenciando sua vida por meio de um esforço consciente constante. O sistema se autogerencia. Você está simplesmente operando dentro de uma estrutura que naturalmente produz resultados organizados. Mas quais são esses hábitos especificamente? E por que eles funcionam quando tantas outras abordagens falham? Deixe-me dar outro exemplo. Uma empreendedora de 28 anos chamada Sofia, que administrava um negócio online enquanto trabalhava em um emprego de tempo integral. Ela estava construindo algo nas horas vagas, tentando escapar do emprego tradicional, mas seu negócio paralelo era desorganizado. Ela começava projetos e os abandonava. Tinha semanas ótimas seguidas de 3 semanas sem nenhum progresso. Suas finanças eram um caos. Ela não sabia dizer se estava realmente lucrando ou apenas ocupada. O problema de Sofia não era motivação, nem mesmo gestão do tempo. Era o que Hill chamava de energia dispersa. Ela tinha energia, ambição e capacidade,